Olá, meus queridos amigos, queridas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para aqueles que nos assistem diariamente, temos aqui sempre aquela mensagem que vai trazer reflexões para nós, que vai nos levar a meditar, vai nos levar a encontrar respostas, muitas vezes, para aquelas dúvidas que nós temos. Então, é com muita alegria que estamos aqui novamente neste dia, nesta quarta-feira. A mensagem de hoje é intitulada por Emmanuel, é uma mensagem de Emmanuel, intitulada No Mundo Afetivo. E nós vamos encontrar lá no livro Ceifa de Luz, que é psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nessa mensagem de Emmanuel, ele se firma numa passagem que vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículos de 4 a 11, né? Então ele diz assim: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. Então, essa é o versículo, né, o capítulo, o versículo que vamos encontrar em João. E Emmanuel, então, né, no seu brilhantismo, ele vem nos explicar o que isso significa. O que significa se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. Então ele diz assim: reprovamos a violência, clamamos contra a violência. No entanto, na vida de relação, muito raramente nos acomodamos sem ela, quando se trata de nossos caprichos. Muito comum, principalmente, quando amamos alguém, exigimos que esse alguém se nos condicione ao modo de ser. Se os entes queridos não nos compartilham gostos e opiniões, eis-nos irritadiços ou estomagados, reclamando contra a vida. Todavia, a paz da alma requisita compreensão, e a compreensão conhecem que cada um de nós tem a sua área própria de interesse e de ideais. A natureza é um mostruário dos recursos polimórficos com que a sabedoria divina plasmou a criação. Todas as flores são flores, mas o gerânio não tem as características do cravo, e nem a rosa as da violeta. Todos os frutos são frutos, mas a laranja não guarda semelhança com a pera. Além disso, cada flor tem seu perfume original, tanto quanto cada fruto não amadurece fora da fora da época prevista. Assim também as criaturas. Cada pessoa respira em faixa diversa de evolução. Juntos nos detenhamos na companhia daqueles que sentem e pensam como nós, usufruindo os valores da afinidade. Entretanto, sempre que amarmos alguém que comunga a onda de nossas ideias e emoções, abstenhamos-nos de lhes violentar a cabeça com os moldes em que se nos padroniza a vida espiritual. Deus não dá cópias. Cada criatura vive em determinado plano de criação, segundo as leis do Criador. Amparemo-nos para que em nosso setor de ação pessoal venhamos a ser nós mesmos, respeitemo-nos mutuamente e ajudemo-nos a ser uns para os outros o que o Supremo Senhor
espera que nós sejamos uma bênção. Então, veja, Emmanuel, né, no seu brilhantismo, ele vem nos dizendo que se Deus nos amou, se Deus nos ama, não é? Então, qual é o caminho que nós devemos perseguir? Amarmos uns aos outros, porque Ele nos ama. E muitas vezes, diante dessa ideia que trazemos de violência, não é? Nós achamos que estamos vivendo num mundo violento, e a gente se pergunta por que está violento, porque a violência só existe porque nós trazemos a violência ainda dentro de nós, porque nós ainda nos acomodamos a ela. Nós nos acomodamos. E aonde está, por exemplo, esse exemplo? Quando nós queremos, não é, que o outro seja igual a nós, que tenha os mesmos ideais que nós, que tenha os mesmos interesses que nós temos. Mas cada um de nós é um. Cada um de nós é um, porque depende do nosso amadurecimento, depende das experiências que nós tivemos na nossa vida. Então, cada um é único, não é? E ele nos mostra, não é? Que na própria natureza, ela vem nos falando isso, que todas as flores são flores, não é? Mas cada uma tem a sua beleza, cada uma tem o seu perfume. Então, se nós compararmos, como ele diz aqui, o gerânio com o cravo, os dois são belíssimos, mas o gerânio, ele nos traz uma característica, o cravo nos traz outra. A mesma coisa entre as rosas e as violetas. São lindas, todas elas, mas cada uma tem a sua característica, tem o seu perfume. Ele nos fala dos frutos, não é? Onde ele coloca a laranja com a pera, que não existe semelhança e todas são deliciosas ao sabor. Ele nos fala, né, das frutas de uma maneira geral e nos fala dos perfumes, não é? E que cada fruto não amadurece fora da época. Então, existe a época das laranjas, existe a época das peras, existe a época das uvas, existe a época de morangos, né, tão deliciosos. E é assim que na verdade, é o que a natureza nos apresenta, mostrando que também nós, cada um de nós, respiramos numa faixa diversa de evolução, cada um de nós. Então, o que ele fala? Para nós nos determos, sim, em companhia daqueles com os quais nós temos afinidade, não é? Mas sempre, ele diz, entretanto, sempre que amarmos alguém que comunga a onda de nossas ideias e emoções, abstenhamos-nos de lhes violentar a cabeça com os moldes em que se nos padronize a vida espiritual. Então, nós vamos realmente conviver, muitas vezes, com criaturas dos quais nós temos afinidade, que nós usufruamos dessas afinidades, destes valores de afinidade. E não querermos mudar a cabeça daquela outra criatura com o nosso padrão. Engraçado que ele diz, Deus não dá cópias. Quer dizer, um não é cópia do outro. E cada criatura vive determinado plano da criação, segundo as leis do Criador. Então, diante das muitas vezes que não, cada um de nós tem um interesse diferente,
aprendamos a respeitar. Aprendamos a respeitar sempre uns aos outros. Aí está a beleza do mundo afetivo. Que eu desejo aqui a vocês muita paz, que a misericórdia e as bênçãos de Deus, nosso Criador, esteja no coração de todos.